amigos ouvintes, telespectadores, por que o catolicismo parece fenecer e as ditas seitas evangélicas congêneres desenvolvem, parecem estar com uma grande força de propulsão, crescem, desenvolvem suas atividades e se expandem. Eis uma questão que frequentemente ocorre a muitos. Uma explicação óbvia e muito simples. O que o católico procura na igreja? Procura o sobrenatural. Procura aquilo que o mundo moderno não dá. Procura convicção, clareza, objetividade e coerência. Bem, pergunto a todos que me acompanham. Os que frequentam habitualmente as missas dominicais ou que diariamente vão às igrejas, por acaso são abeverados, por acaso são nutridos dessa seiva revigorante? Obviamente não. Quantos e quantos e quantos hoje, sobretudo em vista à missa dominical, quando ouvem os sermões, quando ouvem preleções e tudo mais, apetentes que estão de ouvir lições sobre a fé e a moral, ensino sobre o credo, oração, mandamentos e sacramentos, as partes em que se divide a doutrina católica. Quantos e quantos saem da igreja aturdidos, confusos, desnorteados, perturbados mesmo, porque ao invés de receber o pão da verdade, recebem pedras. O que eu chamo pedras? Propaganda de cunho humanitário, filantrópico, promoção social, palavrórios vagos, indefinidos e totalmente irrelevantes. Tudo menos o ensino claro, cristalino, positivo e definido do que é a Igreja Católica Apostólica Romana. Ora, o que alimenta a fé das almas, o que dá sentido à piedade católica é tudo aquilo que aponta para o sobrenatural, para a razão mais alta das coisas. Então, essa formação católica verdadeira, que é sonegada aos fiéis hoje, e nesse sentido, agora me ocorre vários pronunciamentos de Bento XVI, por exemplo, acentuando isso. Quer dizer, antigamente qualquer pessoa tinha conhecimento das verdades elementares da fé e hoje nós encontramos, ao contrário, uma desinformação, uma ignorância rotunda sobre isso. Né? Bom, quando o fiel, então, vai à igreja esperando encontrar alento e alimento para a alma, quantas e quantas vezes ele recebe um contraforte, recebe um ímpeto que não é um ímpeto restaurador, mas um ímpeto que o deixa prostrado e leva a perguntar: mas essa é a fé que eu recebi do meu batismo? Essa é a igreja sempre fiel a si mesma, a qual consagrei a minha vida e a qual tenho a honra de pertencer? Não. Há algo de profundamente errado nisso. O que há? Há o fato inequívoco, inquestionável, trágico e apocalíptico. Enfrenta a Santa Igreja Católica Apostólica Romana um processo de autodemolição. Dito isso, foi para o Paulo VI, em 1968, sendo que o mesmo pontífice, em 72, afirmou: o misterioso
não só o processo de autodeterminação, mas parece que há uma misteriosa fumaça de Satanás que penetrou no santuário. Quer dizer, a confusão reina, a ignorância toma a posição que deveria ser do ensino da verdade, os fiéis, cada vez mais confusos, desorientados, o que vão fazer? Procuram uma caricatura, procuram a seita XYZ, que, fazendo-se às vezes de piedosa e fazendo-se de taumaturga ou milagreira, como quiserem, apresenta uma solução imediata, seja a teologia da prosperidade, como dizem, seja um antídoto que represente, como se diz hoje, aquele termo muito usado, que é a falsa piedade, mas é uma espécie de piedade, uma espécie de ação, como é que se diz? Emocional, autoajuda, algo que vai nessa natureza. Então, essas seitas promovem uma espécie de autoajuda de cunho psicológico, psicologismo, que faz às vezes de piedade. E o católico, já sem balizas, sem critérios fixos, quando não tem as convicções verdadeiras, no grau de profundidade que deve ter, facilmente escorrega e derrapa e cai nas malhas da mentira. O demônio, como nós todos sabemos, sabe muito bem disfarçar-se de anjo da luz. Ele não aparece a todos com rabo, chifre e pé de cabra, não. O demônio sabe utilizar os artifícios devidos. Então, ele se camufla nessas religiões falsas e apresenta atrativos que deixam uma pessoa mais ou menos hipnotizada e mais ou menos abobalhada, indo atrás dessas novidades, dos mensageiros, das novidades e dos triunfos fáceis, das soluções imediatas. Qual que é a solução? Como se resolve o problema? Católicos fervorosos não se deixam levar por pregações insossas, contraditórias, escandalosas ou incongruentes. O católico verdadeiro procura a verdadeira fé, segue os princípios da igreja, que são sempre os mesmos, e isso está descrito por São Vincent de Laurent, quod semper, quod ubique, quod omnibus, quer dizer, aquele que foi ensinado por todos, sempre em toda parte, do mesmo modo. Essa é a regra de fé. Não nos desviemos disso e não acreditemos no primeiro sopro de mentira ou de novidade, como dizia São Paulo, que nós podemos encontrar em qualquer igrejeiro de esquina, digamos assim. A fé, há uma só fé, há um só Deus, uma só fé e um só batismo. A Igreja Católica é sempre igual a si mesma e ela não pode ser confundida com as visões caricatas, grotescas e até horripilantes que nós presenciamos hoje, quando vemos a fé e a moral ser violentada, ser desafiada no santo recinto, nos santos recintos dos templos católicos. Essa é a razão de fundo que demonstra, faz ver por que há essa evasão na Igreja Católica. Essa obra, evidente, isso se manifestou em consequência de toda a obra de dessacralização, desmitificação, desalienação, igualitarismo, horizontalismo, promovido em larga escala, de modo sistemático, por toda a propaganda e difusão que se seguiu ao Concílio Vaticano II. Os frutos estão ao alcance de todos. A Igreja Católica, que na aparência teria feito aquilo para se aproximar do mundo, perdeu grandes contingentes de povos, descaracterizou-se a si mesma e as seitas valeram-se disso para fazer com que as suas fileiras
se redobrassem e multiplicassem às expensas da verdadeira fé. Meus caros, mais uma vez essa matéria fica em aberto, porque o tema foi apenas iniciado e requer desenvolvimentos ulteriores, mais ou menos indefinidos. Que todos se registrem no canal e apresentem as perguntas e sugestões que nós podemos desenvolver e analisar depois com bastante atenção e bastante detenção e desvelo, uma vez que isso está no cerne do grande problema de consciência que abala muitos católicos hoje. Quer dizer, a Igreja Católica ainda é igual a si mesma. Onde está a Igreja Católica? Resposta: a Igreja Católica é uma sociedade visível. E ela nunca deixará de existir. As portas do inferno jamais prevalecerão para ela. A promessa de Nosso Senhor tem o selo da palavra divina. Mas, por cima das aparências, em meio a essa debate toda, é preciso manter a fidelidade contra as aparências, contra as traições, contra as distorções e as deformações. Essa é a realidade, porque à noite é que é belo crer na luz. Meus caros, boa noite e até breve.